Olá pessoal, o pessoal tá chegando aí. Ô seu Fábio Felipe, tudo bom? Vamos esperar o pessoal entrando na sala, entrando aí no bate-papo para participar com a gente aqui do Periscope. Chegando aqui com a Claudinha. Olá, gente! Quem já tá aí? Ô, grande Fábio Felipe. Opa, Fábio, que bom, que bom, que bom, que bom. Vamos esperar mais uns minutinhos. Olha os corações, que delícia! Coisa boa, brigadão, 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 gente. Ah, que bom, que bom. Olha, tá chegando, o tema hoje tá quentíssimo. Por que que é tão difícil terminar um relacionamento? Bom, para quem não nos conhece, quem já está chegando na casa, eu me chamo Cláudia Pedroso, eu sou psicóloga do Ponto Mutação. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Rafael Garcia Oliveira, também psicólogo do Ponto Mutação. Coração azul, tá bom. E começaremos hoje então para falar um pouquinho desse tema, muitas vezes danoso, um pouquinho da dor de calcanhar de Aquiles, como a gente fala, né? Exatamente. Por que é difícil terminar um relacionamento? Vamos lá então. Gente, eu vou começar falando da dor, né? O medo que nós temos é de sentir a dor pelo término de um relacionamento. Porque tem gente até que já colocou nos comentários hoje durante o dia que sente a dor, não quer sentir dor e ponto final, me entreguei. E é bem isso. Muitas vezes a gente tem medo de sentir essa dor porque dói, né? Até uns comentários que a gente andou lendo nas revistas e coisa, que é parecido com aquela dor de morte, porque dói realmente, é uma dor física, não é verdade? É uma dor que dá no peito, que dá que assim, a gente sente aquela coisa assim, é um sentimento, né, que dá dentro da gente. Né? E realmente é uma dor que é tão pesada, essa dor que extrapola nos olhos, né, que a gente acaba chorando, né, não é verdade? Então, um dos medos, um dos receios, uma das dificuldades que leva o ser humano a não conseguir dar término a isso é este medo de sentir a dor. Claudinho, o que mais que tem aí? E um detalhe, né? Então, e essa ruptura, como o Rafa comentou, e essa sensação de morte, essa sensação de essa quebra desse elo, também ela pode ter uma explicação. Boa noite, tudo bom, tudo jóia. Pode ter algo vinculado também como se fosse um nascimento, porque o nascimento também ele é traumático. O nascimento é maravilhoso para quem está recebendo o bebê que está chegando aqui, todo mundo feliz, né? Mas nós não nos recordamos, né, dessa sensação que fica gravado no nosso inconsciente, essa questão dessa ruptura, o momento que a gente se separa da mãe. E essa é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Boa noite, gente. E o que acontece? Nós carregamos inconscientemente essa dor. Então nós não queremos reviver isso em qualquer momento de perda. Entende? Então, a primeira, vou falar agora, eu e o Rafa vamos falar sobre alguns fatores que fazem com que a gente fique postergando essa decisão. O primeiro deles é a acomodação. Gente, a acomodação é um dos hábitos e costumes que a gente tem uma certa tendência a pensar assim: olha, eu acho que a situação está complicada agora, mas pode melhorar. Ok, até pode melhorar, mas se o casal se conversar, essa questão de uma melhora sem que haja a conexão tá ruim. Bom, aqui tá funcionando bem. Como é que tá, pessoal, para vocês? A conexão tá boa? Parabéns, obrigada. Mas viu, então essa questão da acomodação. Então a gente não resolve entre a gente e a tendência é se acomodar. Quer falar um pouquinho sobre acomodação, Rafa? Só um pouquinho, pode passar pra ti. Sim, gente, essa questão da gente se acomodar num relacionamento eu digo grave porque a gente acaba ficando tão envolvido num relacionamento, tão preso a isso, que a gente não se dá conta que tá acomodado. Muitas vezes tu nem não chega num consultório, chega para conversar, tu tá atrapalhado, tu não tá conseguindo te dar conta do que tá se passando, e tu não vê que na verdade não passa de ser cômodo. É muito assim, o ser humano tem uma tendência comodista, e e isso é confortável. E tu chegar numa zona de desconforto, chamar a pessoa para pensar como que realmente tu tá vivendo a tua vida, se vale a pena manter um relacionamento, né? Às vezes a situação não tá favorável e tu precisa ser um pouco mais racional. Claro que tu não vai eliminar o sentimental, nós temos que trabalhar a dor disso, porque doer vai sempre, gente. Qualquer elo
das pessoas que a gente rompe dói, não existe qualquer situação. Exatamente. Então essa comodidade tu precisa te dar conta que é só comodismo que às vezes tu vem justificar de uma outra forma, é os filhos, tá? Exato. Claro que pesa, nós temos que sempre ver numa relação de separação, no momento que vai acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente tem que pensar nos filhos, a melhor forma, a questão mais moral e ética possível, porque filho nunca vai deixar de ser, tu vai ter, mas filhos são para sempre, então isso a gente tem que ter um certo cuidado, sim. E a gente não pode deixar usar isso como exato. Agora eu tô falando aqui, ó, não existe felicidade 24 horas. Claro que não existe felicidade 24 horas. Eu concordo contigo. Não tem como mesmo. Mas olá, Josi, boa noite. Isso que o Rafa está trazendo com relação a filhos, às vezes vocês devem conhecer alguns casos, ao menos. Não, nós não somos casal, nós somos colegas de trabalho. Mas então, assim, ó, as pessoas acabam, de repente, jogando a responsabilidade para os filhos nessa questão de uma separação. Mas, às vezes, eles não se percebem, obviamente, acontece, que os filhos podem estar sofrendo muito mais em função da briga do pai e da mãe, ok? Do que se às vezes o casal passa a se dar melhor depois que estão separados. Isso é uma coisa que a gente vê bastante, que muitas vezes, que a gente fala, a gente já teve até outros periscópios que comentamos com vocês a importância de tu te afastar um do outro muitas vezes. Porque daí isso, a qualidade do relacionamento, ela melhora consideravelmente. Exato. Porque daí, às vezes assim, tá tão tóxico, tá tão o casal envolvido e se machucando, se agredindo, que muitas vezes tu precisa se afastar para poder dar uma certa qualidade, as pessoas voltam a se respeitar, ou seja, é aquele olhar da individualidade do outro, né, de respeitar este espaço, e aí as relações melhoram como um todo. Não que a gente esteja estimulando as separações, a gente quer que as pessoas pensem da melhor forma, e se é necessário uma separação, nós temos que pensá-la. Como é que isso pode acontecer, né? Exatamente. Um outro fator também que influencia muito para que a gente dê um passo atrás e não tome uma decisão, também é a questão de quem está saindo. Às vezes a pessoa reflete e diz assim, não, é melhor eu vou ficando, eu acho que as coisas tendem a melhorar, mas tudo bem, até pode melhorar, mas você tem que conversar, porque ficar tentando fazer com que o outro imagine o que você está pensando, e não funciona, não existe comunicação, a tendência é a relação se ruir. E essa questão dos filhos também tem um outro ponto importante, que pode também fazer com que a gente se acomode um pouquinho, é a questão financeira. A questão financeira também tem um peso muito grande, porque no sentido assim, eu não quero deixar o outro mal, eu não vou ter condições de pagar uma pensão, ou nós temos muitos bens, acontece muito, e eu não quero partilhar esses bens, então eu vou tocando com a barriga, de repente ainda fica separado dentro de casa, mas não quero levar esse assunto adiante, e vão tocando. Mais um dos fatores. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é bem isso, que a questão financeira pesa bastante pro casal. Tem vezes que assim, a gente tem que pensar que muitos procuram sempre justificativas. Não vou dizer, não é à toa, não é que seja só justificando. São casos importantes de se avaliar. A gente só está dizendo que muitas vezes pode ser só uma tábua de salvação. Exato. E por falar em tábua de salvação, muitas vezes as pessoas, num relacionamento, quando encontram uma pessoa, não consegue se desvencilhar, acaba encontrando uma bengala, como a gente fala, um outro relacionamento, não que seja o pivô da separação, mas sim um parceiro, uma parceira que vai te auxiliar. Seria o que faltava, a força propulsora para terminar um relacionamento antigo. Exato. Lamentavelmente, às vezes acontece isso. E não, geralmente acontece que a pessoa se envolve com outra e não necessariamente ela está realmente com um parceiro ideal, mas só serviu de força para que ocorresse essa separação. E tem um outro ponto muito importante também que talvez vocês não saibam, mas sem querer querendo, os familiares, gente. Às vezes a gente não quebra esse vínculo, né? Não toma a atitude de separar, sair de uma relação tóxica, porque a gente se dá muito bem com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada, com os amigos em comum, e a gente fica daquele pesar assim, meu Deus, eu vou ter que abrir mão desse elo, eu me dou tão bem com essas pessoas. Isso também pode ser uma justificativa para que a gente se mantenha dentro dessa relação. Acredite, pode parecer surpresa para alguns ou para outros não, mas isso pode ser uma justificativa. Amigos em comum também.
Isso é bem complicado. Assim, puxa, agora eu vou ter que me afastar dessa relação, desses amigos em comum. Ai, gente, eu não quero abrir mão disso. E prefere. Eu gosto muito dos amigos, a família também, né, como tu comentou. A família do fulano, me dou bem com a sogra, com o sogro, a separação em si vai ser pesada pros dois, eu vou sentir muito mais a falta, então também é outra coisa que as pessoas às vezes vão protelando uma decisão, vão protelando uma atitude mais drástica, que é uma separação de um relacionamento. Na verdade, se a gente parar para pensar, é uma quantidade enorme de perdas. E como nós, seres humanos, não estamos prontos, uma grande parte, digamos assim, a lidar com essas perdas, nós acabamos nos acomodando e permanecendo dentro, oi, tudo bom? Dentro de uma relação. Então, isso é uma coisa bem complicada mesmo, né? E também tem uma outra coisa que é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar. Não causar sofrimento ao outro. A dificuldade, né? Gente, a dificuldade, assim, não, olha, por mais que nós tenhamos ficado 20, 30 anos, houve assim, momentos super bons e tudo mais, né? Mas assim, que botou? O que fazer para não acabar um relacionamento? Vai ser papo pro próximo Periscope. A gente tem falado bastante de coisas até negativas a respeito de um relacionamento, das dificuldades de lidar com isso. Mas na sequência dos nossos periscópios, a gente quer conversar com vocês um pouquinho do que a gente tem que mudar no nosso comportamento. Exatamente. O que um relacionamento precisa para se manter saudável, né? Fórmulas ideais não existem, mas as dicas são bem-vindas, que a gente pode, acho que, ajudar vocês a pensar nessa relação de parceria, porque um relacionamento hoje, eles estão se ligando muito mais que não existe mais aquele o homem que trabalha, a mulher que fica em casa fazendo tudo. A gente tem que dividir muito mais coisa e isso requer uma habilidade aí que precisamos desenvolver. Para quem está nos acompanhando, nós falamos sobre imaturidade emocional no domingo. Isso. E a imaturidade emocional, ela está muito ligada a essas questões negativas do relacionamento, né? Ser saudável. Exato, quer dizer, então, o primeiro ponto é haver maturidade emocional. Então, nós temos que fazer um processo contrário. Como é que nós podemos nos tornar maduros emocionalmente a ponto de podermos manter uma relação saudável? Porque a própria maturidade vai te exigir lidar com as tuas emoções, de sentir a dor. Porque tudo que a gente veio falando agora para vocês aqui, dessa questão das rupturas do relacionamento, assim, fácil não é, vocês sabem. Essas justificativas não são à toa. A questão é que quando tu realmente for fazer algo para te dar conta, vai doer. Não vou dizer que não vai doer, vai doer. E nós temos que nos preparar para passar por essa etapa. A gente tenta sempre ter subterfúgios e justificativas para isso, mas acontece, né? Um dos pontos que eu também, meu último ponto que eu tenho para falar para vocês aqui a respeito de uma das justificativas é aquela questão que tu não te separa, porque eu acho que assim, se eu me separar e a outra lá se der melhor que eu, em 2 semanas ela já tá lá com alguém, aí eu, putz, não fiz uma boa escolha. Aí é aquela questão que a gente fala da gangorra, que na verdade tu não quer que o parceiro ou que a parceira se dê bem, tu quer te separar, mas tu quer que fiquem sem saber de nada. Porque se a tua namorada que tu te separou ficou bem ou tá com outro, tu vai te sentir mal, que tu fez uma péssima escolha, tu não gostaria de ter feito isso. Então, isso é uma das coisas que também leva a pessoa a ir protelando e empurrando com a barriga, né? Mas isso se chama vaidade. Temos. Quem não é vaidoso, né, gente? Quem não é vaidoso, levanta a mão aí. Que atire a primeira pedra, né? E é muito interessante essa questão, né, de querer virar o jogo, né, a todo pano, né, de fazer com que o outro fique chateado com que o outro realmente conseguiu e eu não consegui. Como assim? Né? Às vezes tem casais que resistem a essa questão da separação e até que o outro resolve sair por cima. Pronto. Agora quem não te quer mais sou eu. Quer dizer, então é uma questão de orgulho, né? E na verdade, gente, não é esse o ponto sério do negócio. Que às vezes a gente quem vai ficar por cima ou não. Não tem que ficar por cima. Terminar um relacionamento não é legal. Não é bom, não é nem pra quem tem família e filhos, gente. Não é nada interessante. Isso é um último recurso, a gente tá falando da dificuldade que tem, porque existem casos, e nós pegamos vários bem drásticos, situações que a pessoa só tá perdendo e não se dá conta que não é o saudável emocionalmente, né, pros sentimentos da pessoa manter o relacionamento. Quando chega nesse ponto, é preciso ela se dar conta que a razão precisa prevalecer. Fora isso, nós temos que tentar de toda maneira reviver esse relacionamento, tentar entender, de repente uma terapia de casal, sabe? Isso acho que a gente tem que se dar conta também disso.
Não é uma apologia a término de relacionamento de forma alguma, porque amar, apesar de ser dolorido, faz bem. Todo mundo sabe, amar faz bem e a gente incentiva muito isso. É bom ter relacionamento. Com certeza. Mas esse tema nos chama muita atenção porque é um tema que chega muito no nosso consultório. Então, isso nos chama atenção, está gritante essa questão. O que está acontecendo? Que as pessoas não estão conseguindo se relacionar bem. Então, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês, nós vamos encerrar hoje, tá? Mas assim, ó, vai ficar 24 horas à disposição, ok? E vai subir pro canal do YouTube. Eu quero mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conseguem ler, o nosso endereço do Periscope e o nosso endereço do nosso site, tá? Para vocês nos seguirem. Tá legal? Consegue enxergar? Maravilha! E um convite, gente, que nós estaremos palestrando, eu agora segunda-feira, dia 17, a Claudinha dia 18, pelo Congresso Medo de Dirigir. Eu vou estar falando sobre equilíbrio emocional no trânsito, a Claudinha falando sobre o medo em dirigir. Ok, exatamente. Ó, gente, congressomedodedirigir.com.br. Se inscrevam lá, é de graça. Gratuito. Ok, gente? Um abração aí. E deixem corações, deixem perguntas que com o máximo prazer a gente responde. Ok? Certo. Um grande beijo pra vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.